E aí galera, beleza? Eu vou ensinar vocês a fazer essa animação simples, minimalista, que tá bem alta na gringa e também tá começando a ficar popular aqui no Brasil. É uma animação bem fácil de fazer, tem poucas cores e poucos elementos. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar uma nova composição, vou colocar qualquer nome aqui. O formato eu quero na vertical, então vou deixar 1080 por 1920. Taxa de quadros, 30 frames por segundo, tá bom. Vou dar OK. Primeira coisa, eu vou criar um sólido preto, que vai ser o fundo da animação. Clico o botão direito aqui, novo, sólido. Aqui já está em preto, beleza. Vamos ver como é que tá a animação aqui. Vamos primeiro criar essas duas linhas na horizontal. Para criar a linha eu vou usar a ferramenta caneta. Aperto G ou clico aqui em cima. Mais ou menos aqui eu dou um clique e segurando o Shift eu dou mais um clique mais ou menos aqui para a linha ficar reta. O preenchimento está ativado, eu não quero preenchimento, então eu clico aqui, desativo e ativo o traçado. Tamanho traçado eu vou deixar 2. Eu vou duplicar essa linha apertando Ctrl D. Para colocar lá para baixo, eu abro aqui o transformar, posição e jogo lá para baixo. Beleza. Vamos ver aqui, tem um círculo aqui, outro aqui e aqui tem uma flecha. Então vamos fazer isso. Para criar um círculo, vem aqui em cima e seleciono a ferramenta de elipse. Vou dar um zoom aqui. Segurando o Shift, eu vou criar aqui. Não quero traçado, eu quero preenchimento. Então eu desativo aqui e ativo o preenchimento. Agora eu vou duplicar, criando aqui na camada de forma 3. Aperto Ctrl D, aperto P para abrir a posição e jogo lá para baixo. Aqui vai uma flecha e para criar eu venho aqui nas opções de elipse e seleciono a ferramenta estrela. Aí eu crio aqui e venho nas configurações dela aqui, ó, Polystar, caminho do Polystar e aqui tem a opção de pontos, eu vou colocar 3. Agora eu vou ajustar o tamanho dela. Então eu venho aqui em transformar e altero a escala e a rotação até ficar certinho. Beleza, eu vou colocar os textos agora. Vou clicar aqui na ferramenta de texto. Eu vou vir aqui e escrever. Vou ajustar a escala. Assim acho que tá bom. Clico nele, Ctrl D para duplicar. Seguro no Anchor Point, aperto Shift e jogo lá para baixo. Beleza, então eu vou criar agora essas linhas curvadas. Vamos começar com essa de cima. Vou vir com a ferramenta caneta. Criar um ponto mais ou menos aqui. Apertando em outro ponto. Ao mesmo tempo que eu aperto, eu jogo o mouse um pouquinho para o lado. Assim ele faz essa curva, ó. Porque se eu simplesmente apertar e depois apertar de novo, ele não vai ficar curva, vai ficar reto. Então eu vou fazendo isso aqui mais ou menos parecido com essa aqui. E sempre que eu crio uma curva, ele aparece duas bolinhas aqui que eu posso mexer e ajustar a curva que eu quero. Então eu vou trabalhando nisso até chegar a algo parecido com essa outra linha aqui. Bom, terminei aqui, não está exatamente igual, mas não tem problema, está representando aqui as oscilações. E aqui tem um círculo, eu vou pegar e vou colocar um aqui também. Só vou copiar o que já existe aqui, então eu venho aqui, Ctrl D, segurando a tecla Shift e apertando para o lado, eu vou jogar ele lá para aquela posição. Agora eu vou criar a outra linha curvada. Eu vou criar um ponto aqui e outro aqui. E no meio eu vou criar mais um. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, segurar na ferramenta G
e apertar nessa ferramenta aqui, ó, ferramenta de converter vértice. Clicar ela bem no meio. Agora criou 2 pontinhos ali para a gente trabalhar nas curvas. Vou puxar para o lado e vou puxar aqui para fazer uma curvatura o mais perfeito possível. Agora, para duplicar essa linha curvada, eu vou vir em adicionar, eu vou colocar um repetidor. Mas aqui ficou um em cima do outro, né? A gente não quer isso. Abrir o repetidor, transformar repetidor, e na posição eu vou jogar um pouquinho para o lado, até ficar um do lado do outro. Aqui, nas cópias eu vou colocar 4, eu vou colocar 5 na verdade. Vai ficar assim por enquanto. Beleza, antes de fazer as animações, eu ainda vou colocar mais um texto, que é esse aqui, ó. Vou vir na ferramenta de texto, clico em qualquer lugar aqui, seguro, crio uma caixa e agora eu vou digitar. Vou diminuir um pouquinho. E é isso, o design está pronto e agora eu vou animar todos esses elementos. Vou vir aqui na nossa referência. Então, na verdade, são 3 coisas que estão animadas, né? São as linhas curvadas e esse texto que está embaixo. As outras linhas e as 2 palavras ficam fixos. Eu vim aqui nessa linha de cima, vou abrir aqui, adicionar, aparar caminhos. Aqui no fim, clico no reloginho para criar um keyframe, vou colocar em 0, pulo um pouco para frente e vou colocar em 100. Agora já tem uma animação aqui, mas ainda está muito seca, né? Tá muito dura. Para maciar ela, vou clicar nos 2 keyframes aqui, vou apertar F9 e já vai dar uma melhorada. Mas ainda não está 100%. Então vou abrir o editor de gráfico, selecionar as 2 aqui, segurando Shift e vou colocar a influência em mais ou menos 60. No outro faço a mesma coisa, coloco aqui em 60. Vamos ver como é que ficou. Melhorou, mas ainda está muito rápido. Vou colocar um pouquinho mais demorado. Vou jogar um pouco para frente aqui. Vamos ver. Aí, ficou melhor. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a curva de baixo. Em vez de fazer tudo de novo, só clico aqui em aparar caminhos, dou um Ctrl C. Aí eu pego a minha agulha e vou lá no começo. E agora eu venho aqui na outra curva e dou um Ctrl V. Porém, o que está acontecendo aqui é que todas as repetições, as cópias, né, da primeira curva que eu fiz aqui, ela está começando junto, né, simultaneamente. Então, para ajeitar isso, eu venho aqui nessa curva, vou abrir as opções aqui, conteúdo, aqui no aparar caminhos eu abro, e aqui aparar várias formas, tá? A opção simultaneamente, eu vou colocar individualmente. Aí a gente já resolve esse problema. Só que aqui tá indo até o final, né? Se a gente for ver na nossa referência, ele vai até a metade, mais ou menos, da última curva e tem uma flash. Então a gente vai adicionar isso aqui. Então eu venho, deixo a minha agulha em cima do último keyframe e aqui, em vez de eu deixar 100%, eu vou alterar até um valor que fica na metade aqui. Então vamos ver. 95... Não, preciso de mais. Vou colocar aqui 88. 88 ficou bom. Então é mais ou menos isso que a gente quer. Aqui precisa da flecha, né? Já tem uma pronta aqui, então vou simplesmente duplicar ela apertando Ctrl D. Segura aqui e vou jogar lá para baixo. Aqui. Mas tem uma animação nela, né? Eu vou vir aqui no final da animação, onde chega. E aqui, vou apertar Y e vou colocar um anchor point bem aqui, ó. Agora eu aperto S, aperto no reloginho para criar um keyframe. Jogo esse keyframe um pouquinho para cá e aqui eu coloco 0.
Então ele vai fazer essa animação aqui. Para deixar um pouquinho melhor, eu posso pegar esse keyframe aqui, copiar e colar aqui. E nesse aqui, eu vou colocar um pouquinho maior. Vou colocar 32. Não, 34. Vou selecionar todos, apertar F9. Ele vai dar esse efeitinho aqui, ó. Vou espaçar um pouco mais eles. Seleciono eles, seguro o Alt e jogo um pouquinho pro lado aqui, ó. Esse aqui eu vou dar um Ctrl C e aqui eu vou dar um Ctrl V. Agora sim. Vou animar agora esse texto. Vou colocar um efeito que se chama aparecimento gradual do decodificador. Cliquei ali. Beleza. Vou colocar esse aqui um pouquinho para cá. Vou selecionar os dois. Então vou colocar ele mais ou menos aqui. Então primeiro aparece a linha, depois aparece o texto. E para terminar a animação, eu vou fazer essas linhas sumindo, junto com o texto. Então, mais ou menos aqui em 5 segundos, nossa composição tem 6 segundos, então em 5 mais ou menos, eu vou vir aqui de novo no aparar caminhos das linhas. Só que agora, em vez de eu criar uma nova animação usando o fim, eu vou usar o início. Então eu clico no reloginho aqui do início, venho para frente, então coloco o mesmo valor que está nessa animação do fim. Então esse aqui está 88, eu vou colocar 88 aqui também. Aí fica assim. Vou deixar esse keyframe bem no finalzinho. E aqui a velocidade do gráfico, eu vou usar o mesmo valor que eu coloquei aqui. E para nos ajudar nisso eu vou usar um plugin que é o EasyCopy. Eu seleciono esses dois, copio aqui, seleciono esses dois e colo a mesma velocidade. Então a mesma velocidade que está aqui é a mesma dessa aqui. Beleza. Essa flechinha eu vou fazer sumir no último frame da animação. E quando acabar a animação da linha aqui, clico na flecha e tiro ela aqui, ó, cortando aqui mesmo na linha do tempo. Não precisa fazer animação nesse caso porque é bem rápido, né? Ó, já começou de novo. Agora eu vou fazer a mesma animação na curva de cima. Abro o aparar caminhos, clico no reloginho, início. Vou até o final e vou colocar 100. Vou copiar os valores do gráfico, como eu fiz antes, aqui no plugin EasyCopy. E tá pronto. Basicamente essa é a animação. O que dá para fazer aqui também, esse círculo aqui, dá para fazer ele começando e terminando junto com a linha. Então, se essa curva termina aqui, eu vou fazer esse círculo surgir aqui. Apertar S de escala, crio um keyframe, jogo um pouquinho para frente e aqui coloco 0. Então, ficou assim, ó. Beleza. E quando a linha termina, eu faço ele sumir também. Vem aqui, quando ele termina, e corto mesmo na linha do tempo aqui. Faltou fazer o final desse texto, né? Fazer a animação de opacidade, aperto T, clico no reloginho para criar um keyframe, vou até o final e coloco em 0. Aperto F9. E tá pronta a animação. Para deixar melhor, eu vou colocar um glow por cima de tudo. Para isso eu vou criar uma camada de ajuste. Vem aqui, camada de ajuste. Vou colocar um brilho. Limite de brilho eu vou colocar 100. Raio do brilho eu vou colocar 200. E intensidade do brilho 1,4. E é isso, tá pronta a animação.
Se tu gostou do conteúdo, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui sobre o que tu quer aprender num próximo vídeo. Valeu!